No programa Fala Direito dessa semana, nós vamos receber o Dr. Rodolfo Grelê, que vai falar do uso capião extrajudicial. O nosso programa você assiste na TVC, canal 15 da NET, ou no nosso canal do YouTube, Jornalismo na Web. Eu espero por você. Até lá! Olá, esse é o programa Fala Direito, que tem como objetivo entrevistar profissionais da área. Este programa tem a coordenação da professora Silvia Gonzaga. No programa de hoje, nós vamos receber o Dr. Rodolfo Grelê, que vai falar sobre o uso capião extrajudicial. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado. Vou começar já perguntando o que é esse uso capião extrajudicial. O uso capião extrajudicial, ele é uma modalidade, né, um procedimento, na verdade, de se realizar uma das modalidades de uso capião, né, que nós temos no nosso ordenamento jurídico, mas de forma que não seja, né, direcionada ao Poder Judiciário, né? Na verdade, de uma forma bem simples, o uso capião extraordinário é um procedimento, né, que surgiu a partir do Código de Processo Civil de 2015, em que o artigo 1071 do Código de Processo Civil inseriu na Lei de Registros Públicos o artigo 216-A, prevendo um procedimento para que o interessado, né, que exerça posse sobre um imóvel e por um determinado tempo, que preencha os requisitos de algumas das espécies de uso capião, possa, preenchendo os requisitos legais, se valer deste procedimento. Ou seja, ao invés do interessado ter que se dirigir ao Poder Judiciário, né, ele vai poder se valer de uma forma extrajudicial. Ou seja, ele se dirige ao cartório de registro de imóveis, né, faça um requerimento para o oficial do registro de imóveis, logicamente sempre, né, por um requerimento subscrito por um advogado, né, e dá-se então o pedido de uso capião é realizado pelo meio extrajudicial. Isso é uma tendência, né, que o direito brasileiro traz, que nós chamamos de desjudicialização do direito, né, em que alguns pedidos não serão, né, ou têm a faculdade de não serem dirigidos apenas ao Poder Judiciário, até mesmo para poder desafogar o Poder Judiciário quando alguns direitos ou alguns interesses, né, que são disponíveis poderão, né, ser levados à solução do litígio ou do interesse diretamente à esfera dos cartórios, à esfera extrajudicial. A exemplo disso, nós já temos, né, isso não é novidade no nosso ordenamento, nós temos, por exemplo, a exemplo do uso capião extrajudicial, que surgiu com o Código de Processo Civil, nós temos, por exemplo, o inventário e partilha extrajudicial, o divórcio extrajudicial, né? E especificamente, o uso capião extrajudicial, né, nós trouxemos para o Brasil de uma forma já copiando, de certa forma, aí, o direito português, né? Em Portugal já era dessa forma, e nós trouxemos para cá, mas tudo isso, a raiz disso, né, o que está por trás de tudo isso, que reflete no direito uma origem aí que vem, a base disso aí é a questão da desjudicialização. Esse termo que o senhor usou é um termo normal para os advogados. Agora eu gostaria que o senhor explicasse para quem está em casa o que é a desjudicialização. A desjudicialização, na verdade, é uma faculdade que as partes têm, né, que o cidadão tem, que o interessado tem, de quê? De que quando ele tem um direito, né, por exemplo, ele pleiteia uma modalidade de uso capião, ele quer adquirir a propriedade, né, de um bem imóvel, por exemplo, em razão de uma posse que ele exerce, ele não tem outra forma que não usa o capião, então ele pretende, ele preenche os requisitos, ele faz o quê? Ele até antes desse fenômeno da desjudicialização que tem aí contaminado, né, o direito brasileiro e o direito
dessa matiz dogmática, ele vai, né, o interessado vai então não se valer do Poder Judiciário. Né? Ele vai por meio de um advogado, sim, mas ele vai ao cartório. Como ele faz lá para registrar uma escritura, por exemplo, ele vai ao cartório de registro de imóveis. Então, esse direito chamado de uso capião, que é uma modalidade de se adquirir a propriedade, ele vai se dirigir ao cartório, de modo que lá a tendência, e para isso que foi feito, né, a ideia é que seja mais célere, que nós vamos tentar desafogar o Poder Judiciário. Geralmente são procedimentos que não existe uma lide, ou seja, um conflito de interesses e uma pretensão resistida, de modo que o juiz não vai precisar, em regra, dizer o direito, mais barato, né? E realiza aí com uma segurança jurídica o direito de propriedade do interessado. Isso aí é uma tendência que está instalada e eu também vejo que a longo prazo outros direitos, a exemplo do uso capião, a exemplo do que acontece com o divórcio, a exemplo do que acontece com o inventário, de alguns desses direitos serem direcionados, né, aos cartórios, tanto ao oficial do registro de imóveis quanto ao tabelião do outro cartório, para poder fazer e implementar esse direito de uma forma mais simples. Mas isso eu só friso que o simples não quer dizer que não teria uma segurança jurídica, até porque isso está dentro de uma legalidade com previsão em lei, e essa é a tendência aí, com certeza, da nova dogmática do direito. Doutor, uma das minhas perguntas o senhor já acabou respondendo, que é mais barato, mais em conta. Mas acho que é importante frisar isso, e ele acaba sendo mais rápido também? Com certeza, com certeza. No começo, esse instituto, quando ele foi criado, ele tinha umas nuances que impediriam, até a realização desse direito que foi implantado, né? Até quando o projeto foi realizado, antes do Código de Processo Civil, esse artigo, quando incluíram o 216A, no Senado, o projeto original era muito bom, o Senado veio, deu uma mudada, e essa mudada colocou algumas pedras no meio do caminho, de modo que daí não iria se efetivar com tanta facilidade. Até porque, né, como o uso capião é uma aquisição da propriedade imóvel, você precisava da concordância do proprietário, do antigo proprietário, de quem você estaria, em tese, vou dizer assim, né, passando a propriedade para quem tivesse interesse de usucapi. E a concordância era expressa, e o silêncio tinha característica de negatividade, ou seja, de não. Mas houve uma mitigação nessa lei, e uma nova lei em 2017 veio e alterou isso. Então, com certeza, é um procedimento mais célere, um procedimento mais barato e um procedimento mais efetivo, de que problemas que não são efetivamente lides, né, que não são conflitos entre partes, que sejam então solvidas de um modo extrajudicial, ou seja, vamos desafogar o judiciário. Essa é a grande ideia, né? É a grande ideia, né? Porque houve um momento, né, com a redemocratização do Brasil, com o constitucionalismo, e depois com a redemocratização do Brasil, que nós podemos pegar como marco histórico aí a Constituição Federal de 88, houve uma tendência de se judicializar, né? Até o ativismo judicial, ou seja, o judiciário interferindo, inclusive nas questões sociais, morais, em razão desse fenômeno da judicialização. Com a evolução da própria sociedade e, por conseguinte, do próprio direito, viu-se a necessidade porque o judiciário estava abarrotado de problemas, então, a serem solucionados, então, viu-se a necessidade de que se redirecionasse alguns desses interesses, e que esses interesses deixassem de ser resolvidos, né, ou por opção deixassem de ser resolvidos pelo judiciário, e instaurasse uma faculdade para os interessados de poder levar os seus direitos, os seus interesses a serem solvidos de uma forma extrajudicial, ou seja, fora do poder judiciário.
Para você que ligou a TV agora, esse é o programa Fala Direito e nós estamos entrevistando o professor Rodolfo Grelê, que está falando sobre o uso capião extrajudicial. Doutor, nós fomos às ruas e gravamos algumas perguntas para o senhor. Vamos ver. Com relação ao interessado, como ele faz, né, para poder se valer desse procedimento extrajudicial, ele vai precisar contratar um advogado, né? Em regra, ele vai precisar contratar ou ter um advogado, né? Porque o advogado é uma peça fundamental para elaborar o requerimento do uso capião extrajudicial. Esse requerimento é elaborado, tem uns requisitos a serem preenchidos, porque não é qualquer um que pode pedir uso capião, né? Você precisa preencher os requisitos exigidos lá pela lei, conforme a modalidade do uso capião. Nós temos várias modalidades, a título de exemplo, uso capião extraordinário, uso capião ordinário, uso capião especial urbano, especial rural. Se a pessoa entende que se enquadra numa dessas modalidades, né, vai fazer o requerimento. Esse requerimento ele não é feito ao judiciário, esse requerimento ele é feito ao oficial do cartório de registro de imóveis, né? E também ele vai, né, com base no artigo 216A da Lei de Registro Público, ter que atender os requisitos e ao procedimento. Então vai precisar fazer uma ata notarial, vai ter que demonstrar posse, vai ter que demonstrar os requisitos do tipo de uso capião que ele quer. Essa ata notarial geralmente é feita pelo tabelião, né, não do cartório de registro de imóveis, para demonstrar a posse e o tempo de posse exercido. Então tem todo um procedimento que se opera tanto no tabelião e também no cartório de registro de imóveis. Basicamente, então, é um pedido, né, como se fosse uma petição inicial, mas é direcionada ao cartório, ao oficial do cartório de registro de imóveis da circunscrição da situação do imóvel que a pessoa pretende que seja usucapito. Esse é um assunto realmente interessante. Se você quer saber mais, fica aí que a gente vai para o intervalo e volta já. Consegue Maringá. Postar ou compartilhar imagens de crianças e adolescentes em poses ou atos sexuais na internet é crime. Quem fizer esse tipo de publicação poderá ser condenado até 8 anos de prisão. Se você encontrou esse tipo de conteúdo na internet, denuncie pelo Disque 100. Consegue Maringá. Mais segurança, mais vida. Dizem que lugar de negro é na senzala. Que lugar de mulher é na cozinha. Que eu só preciso de um homem. Que eu não vou conseguir nada na vida. O seu conceito não me define. O seu conceito não me define. Seu conceito não me define. Seu conceito não me define.
Voltamos com o Fala Direito. No programa de hoje nós estamos entrevistando o Dr. Rodolfo Grelê, que está falando sobre o uso do capião extrajudicial. E para começar esse bloco, doutor, eu gostaria que o senhor explicasse esse procedimento aí de uma forma geral. Basicamente, né, assim, para esse procedimento, ele é um procedimento que tem várias etapas a serem preenchidas, mas basicamente o interessado, né, ao usucapião extrajudicial, ele vai fazer um requerimento, sempre subscrito por um advogado. Esse requerimento vai ter que se provar a posse, né, porque o usucapião depende da posse, vai ter que se provar o tempo. Isso prova-se geralmente por uma ata notarial, né, que ela é feita pelo tabelião. Essa ata notarial, o tabelião vai aferir, né, vai declarar ali naquela ata que o exercício da posse, né, para fins de usucapião. Esse requerimento é direcionado junto com demais documentos, por exemplo, né, lá com os requisitos previstos no 16A, mas, por exemplo, o memorial descritivo, a planta do imóvel subscrito por um profissional credenciado, né, a questão da posse, a questão da notificação dos confinantes, a notificação do próprio proprietário e alguns outros requisitos previstos na lei. Ele direciona isso ao oficial do registro de imóveis. O oficial vai, né, proceder também juntamente aí com os requisitos do 216A, da Lei de Registro Público, e ele vendo que estarão preenchidos todos esses requisitos, vai ao final, né, reconhecer, e vai ao final a pessoa interessada vai conseguir daí, por exemplo, adquirir a propriedade imobiliária por uma das modalidades do usucapião, pelo procedimento do usucapião extrajudicial. Doutor, nós temos mais uma pergunta das ruas. Fechado. Esse procedimento ele contribui para a sociedade em geral, na medida em que quando você retira, né, ou dá a opção do interessado não ter que se dirigir ao judiciário, desse ponto de vista, a gente entende, né, eu particularmente, que fica mais leve, né, porque as pessoas não são tão familiarizadas com o Poder Judiciário. Então, quando ela vai ao cartório, a grande maioria das pessoas já foram mais vezes. Reconhecer firma, tirar alguma certidão, e isso facilita. Mas, sem sombra de dúvida, esse procedimento da usucapião aí, extrajudicial, ele vem facilitar sobremaneira que as pessoas que possuem aí, né, já a propriedade, ela só não está regularizada, que isso representa 80% dos casos em que não existe realmente um conflito de interesse sobre aquela propriedade. Na verdade, se a gente for pegar por aí e analisar os anais, aí, o que tem acontecido efetivamente, a gente sabe que a maioria dos pedidos de usucapião é para regularizar uma situação de propriedade que está irregular e que não pode ser regularizada de uma forma ordinária, né? E que às vezes a pessoa se vê apenas na situação de poder regularizar ela por usucapião. Antes, ela tinha a obrigatoriedade de adquirir a propriedade, ou seja, regularizar uma situação de propriedade apenas buscando a via judicial. Hoje, é facultado a ela optar ir à via judicial ou à via extrajudicial. Então, não há dúvida que esse é um procedimento que facilita sobremaneira o direito das pessoas e vem dar uma grande efetividade ao direito de propriedade, com uma garantia também com base na lei, né? Não é menos louvável que se faça pelo extrajudicial ou se faça pelo judicial, não. As pessoas às vezes podem querer se equivocar e falar, é melhor porque é no judiciário, porque tem o juiz, a presença do Estado, o juiz, da jurisdição. Não. Lá no extrajudicial também tem essa segurança jurídica e também tem essa garantia. E uma coisa que precisa aqui talvez ficar claro, talvez o telespectador aí tenha alguma dúvida nesse sentido, essa é uma opção do telespectador, né? Essa é uma opção do cidadão, uma opção.
Se você quiser se valer do judiciário, o Estado juiz está lá para dizer o direito, né? Nenhuma lesão de direito ou apreciação de direito pode ser renegada de apreciação do Poder Judiciário. Mas essa é uma tendência de que, a exemplo do divórcio, a exemplo do inventário, a tendência é que esses problemas, entre aspas, sejam solvidos pela esfera extrajudicial. Tá? Caso esse pedido de usucapião na esfera judicial apresente algum problema, ou não atenda aos requisitos necessários, ou ocorra algum conflito de interesses em que o oficial do cartório de registro não consiga solver, essa solução daí, nesse caso, em razão de algum problema circunstancial, como eu disse, ele será e poderá ser levado ao Poder Judiciário para daí sim o Estado juiz resolver aquela lide. Então, respondendo e finalizando em resumo a pergunta aí do nosso telespectador, esse é um sistema, um procedimento que veio para ficar, e essa é a tendência do direito brasileiro, né? E vai assim, e acredito que outros direitos seguirão a trilha do caminho aí dessa desjudicialização, né? A exemplo do usucapião extrajudicial, que nós estamos aqui tecendo alguns comentários a respeito. Doutor, nós estamos indo para os nossos minutos finais do nosso bate-papo e eu gostaria que o senhor finalizasse, então, fazendo as suas considerações finais. As minhas considerações, eu sou suspeito de falar a respeito dessa questão da desjudicialização, porque é um tema que me toca muito, né? E já de longa data a gente estuda sobre esse assunto, até quando o direito era alienígena, né? Porque nós não tínhamos essa desjudicialização aqui. Então eu vejo que, como eu já disse, só reafirmando, é uma modalidade, né, de solução e de reconhecimento de direitos das pessoas, é mais uma ferramenta, vou chamar assim, de desburocratizar a solução de alguns conflitos, de alguns interesses, em que fica aí, né, ao critério do cidadão, da população, de escolher se ela vai pelo caminho mais célere, mais simples, menos burocrático, menos tenso, né? De procurar os cartórios, né? o notarial ou o cartório de registro de imóveis para resolver os seus direitos. Não há dúvida que isso tem nos mostrado, a desjudicialização tem nos mostrado que é exemplo do divórcio extrajudicial, do inventário extrajudicial. Nós, assim, temos tirado das costas do Poder Judiciário, efetivamente, inúmeros e milhares de processos, e o que tem, assim, ajudado a flexibilizar, né, e a resolver o que é o interesse maior e o interesse final, que é a realização da justiça, né, seja ela lá na esfera do judiciário, ou seja ela nessa opção extrajudicial ou desjudicializada, como nós dissemos. Doutor, então, muito obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço o convite, obrigado a todos e me coloco à disposição. Que bom, espero o senhor mais vezes aqui. Com certeza. Então, hoje nós falamos com o Dr. Rodolfo Grelet, que falou sobre o usucapião extrajudicial. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.